Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Didaquê. Meu nome é Willan Santos e no vídeo de hoje nós estaremos fazendo o comentário da lição de número 5 do primeiro trimestre do ano 2023 das lições bíblicas da CPAD. Esta lição que estaremos comentando hoje é da classe dos adultos e tem como tema o avivamento na vida da igreja. Avivamento na vida da igreja. Esta lição de número 5 deverá ser ministrada no dia 29 de janeiro de 2023, com a sua classe, que com certeza será impactada pelo poder da palavra de Deus e um avivamento que certamente será um avivamento duradouro em nome do Senhor Jesus. Estes são os nossos votos. Queridos, antes de começarmos a nossa gravação, nós do canal Didaquê temos nos dedicado de preparar aqui conteúdos bíblicos, conteúdos ricos, pensando em você. Nosso material visa que você tenha um conhecimento profundo, acessível, impactante e descomplicado, a fim de que você possa ser um excelente professor de escola dominical, ter um bom conhecimento bíblico das principais doutrinas bíblicas. No canal Didaquê, nós trabalhamos pensando no seu crescimento e elevo espiritual. Por isso, peço que você se inscreva no canal Didaquê para que, além de ter acesso aos nossos conteúdos ricos, totalmente gratuito, você também estará nos ajudando a impactar mais e mais vidas através da exposição do Evangelho. Compartilhe esse vídeo com no mínimo uma pessoa para que esta pessoa também receba o avivamento espiritual de que ela precisa. Queridos, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para que você seja notificado sempre que postarmos um novo conteúdo. Sem mais delongas, vamos aos comentários da nossa lição, a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Muito bem, nós vamos direto ao texto áureo da nossa lição. O texto áureo encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática assim está disposta. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da autenticidade dos dons espirituais. Que verdade prática impactante temos para esta lição. Você que já está assistindo o nosso vídeo, no começo deste vídeo, eu gostaria de perguntar para você, na sua opinião, o que significa ser cheio do Espírito Santo. Deixe aqui nos comentários que gostaríamos de saber e interagir com você. Verdade prática, quero ler novamente. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe da nossa lição está em Atos capítulo 2, versículos 1 a 13. Atos capítulo 2, versículos 1 a 13. Não deixa de ler esta leitura com seus alunos em sala de aula, pois ela é muito importante para a exposição da sua lição bíblica. Bem, queridos, nós temos aqui a nossa lição de número 4, número 5, melhor dizendo, e os objetivos principais desta lição são 3, e você deve alcançá-lo em sua sala de aula com seus alunos. Ao final da sua aula, pense, verifique, pesquise se você alcançou esses 3 objetivos. Primeiro objetivo: expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o seu público-alvo. Quem é o público a quem se destina o batismo no Espírito Santo? 2. Examinar o dinamismo da igreja apostólica. Terceiro objetivo
é demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Esses são os objetivos da nossa lição e nós temos aqui o tópico de número 1, que vai tratar justamente sobre o primeiro objetivo da lição, sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. É interessante, queridos, porém, ressaltarmos que a expressão "e foram cheios do Espírito Santo" vai ser uma expressão que vai ser repetida ao longo de muitas narrativas dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. Daí o porquê que eu perguntei para você, na sua opinião, o que significa ser cheio do Espírito Santo. Porque esta expressão, ela aparece nos Atos capítulo 2, versículo de número 4, no texto áureo da nossa lição. Ainda temos Atos capítulo 8, versículo 4, capítulo 4, versículo 8, melhor dizendo, quando Pedro está diante do Sinédrio. No mesmo capítulo 4, versículo 31, nós podemos ver ali Pedro junto com a igreja orando e ele sendo cheio do Espírito Santo. Enfim, a expressão cheio do Espírito Santo, ela vai se repetir ao longo do livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 8, versículo 3, versículo 5, como também no capítulo 7, versículo 55, capítulo 9, versículo 17, capítulo 11, versículo 24, capítulo 13, versículo 52, ou seja, a expressão cheios do Espírito Santo se repete ao longo da narrativa bíblica, demonstrando assim o dinamismo do avivamento que havia na igreja primitiva. Este avivamento, ele é atemporal, ou seja, ele não está restrito a nenhum tempo, a nenhum lugar, e é perene. Ele continua, ele perdura, ele permanece ao longo de toda a história da igreja. No tópico 1, nós vamos ouvir os comentários do pastor Miqueias Braga. Nós temos a satisfação de recebê-lo conosco para tecer comentários acerca desta rica lição novamente. Ele vai estar fazendo a sua saudação e também o comentário abrangente aqui do tópico de número 1. Paz do Senhor Jesus, pastor Miqueias, seja muito bem-vindo de volta ao canal Didaquê. A paz do Senhor, pastor Willa. A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando sempre aqui no canal Didaquê. E mais uma vez estamos aqui para juntos aprendermos ou relembrarmos conteúdos concernentes à palavra de Deus, nessa importante lição que estamos tratando aqui no primeiro trimestre do ano de 2023, que não teria um tema melhor para nós começarmos o ano de 2023 do que falando sobre o avivamento, não é? E nós temos visto aí desde a primeira lição o que é o verdadeiro avivamento à luz das Escrituras. Passamos também sobre o avivamento no Antigo e no Novo Testamento. Vimos também o ministério de Jesus, que foi o ministério avivado. E hoje, na lição número 5, como nós já ouvimos uma boa introdução pelo pastor Willa, o avivamento na igreja. O avivamento na igreja. É bom nós relembrarmos que nós vimos na lição de número 4 que o ministério de Jesus foi, portanto, o ministério avivado. Isto se deu, obviamente, porque o Espírito Santo estava sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus exerceu o seu ministério influenciado, podemos assim dizer, dominado ou sob os domínios do Espírito Santo, que fazia com que o ministério de Jesus, como nós vimos, fosse um ministério avivado. E o desejo do Senhor Jesus sempre foi que os seus discípulos também participassem desse mover, dessa unção que estava sobre ele, que os discípulos também tivessem isto e tivessem, portanto, uma vida avivada e desenvolvesse posteriormente o ministério avivado. Aqui na lição de número 5, que é a lição que nós estamos tratando, nós vamos perceber que
o foco da nossa lição é exatamente mostrar que após Cristo, após a conclusão do ministério de Jesus e a sua ascensão, ele dá ordem aos seus discípulos para que os mesmos permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, que viriam sobre eles e dariam, portanto, a eles capacidades, unção para viverem o propósito que o Senhor Jesus havia estabelecido. Nós vemos aqui no primeiro tópico da lição, o autor da lição, pastor Linaldo Renovato, ele nos fala sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Este tópico vai nos dizer, vai nos chamar a atenção que a maneira pela qual o Senhor disponibilizou a sua igreja, aos seus discípulos, que eles tivessem uma vida avivada, foi o derramar do Espírito Santo sobre eles e eles receberem o batismo no Espírito Santo. Então nós observamos aqui no primeiro tópico que o Senhor Jesus vai dar esta ordem aos discípulos para que eles fiquem em Jerusalém, fiquem reunidos, até que recebam o que em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e o versículo de número 1, o Senhor diz: recebereis a virtude, recebereis o poder, e o poder ali é dunamis, é dinamite, é o poder que daria o dinamismo para a igreja seguir, cumprir o seu objetivo que lhe fora preparado. Então, este acontecimento, ele acontece exatamente sobre os crentes, sobre os discípulos, sobre aqueles que haveriam de estar firmes no que receberam do Senhor Jesus. Esses discípulos que ali estavam, que provaram o acontecimento de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, que nós já vimos citar aqui hoje, nesta aula, que receberam esse revestimento, que foram cheios do Espírito Santo, esses discípulos eles já haviam sido primeiramente alcançados pelo poder do Evangelho, pelo poder transformador do Evangelho. Porque nós vamos observar neste primeiro tópico que esse revestimento, esta capacitação, esse poder do alto, e aqui em foco no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o batismo no Espírito Santo, ele é disponível e ele é dado e ele foi manifestado somente para aqueles que receberam primeiro a mensagem do Evangelho. É bom nós destacarmos isto, e o autor muito bem nos chama a atenção sobre isso, que primeiro eles participaram e receberam o poder que nós chamamos o poder da salvação. Eles receberam o primeiro poder da salvação. Eles primeiro creram em Cristo Jesus, se arrependeram dos seus pecados, tornaram-se crentes em Cristo Jesus, para depois receberem o poder do Espírito. É bom nós lembrarmos que, ainda antes deste evento, o Senhor Jesus, nos dias do seu ministério, ou para começar o seu ministério, ele que foi batizado por João antes de começar o seu ministério, propriamente dito, pregando, ensinando, curando os enfermos, João, quando recebe Jesus para ser batizado, ele está pregando um sermão, ele está pregando uma mensagem no deserto e ensinava a mensagem do reino, o evangelho do reino, a palavra de Deus. E ele dizia exatamente sobre isso. No capítulo de número 3 do evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, João dizia assim: arrependei-vos vós, porque está próximo o reino dos céus. Aí o versículo de número 5 diz assim: então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão,
confessando os seus pecados. Observe que João pregava o evangelho do reino, pregava um evangelho de arrependimento, aquela mensagem que para uns era muito dura de se ouvir, principalmente para os fariseus, os hipócritas, os escribas, que não viviam um evangelho verdadeiro e genuíno. O João dizia a eles: olha, vocês precisam se arrepender dos vossos pecados. Vocês precisam se arrepender dos vossos pecados, confessar a Cristo, e aí depois serem batizados. E depois ele continua no seu sermão, no mesmo capítulo 3 do Evangelho de Mateus, no versículo 11. Aí ele diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Aí ele diz: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Observe então que João já dizia aos seus ouvintes, tanto aqueles que ainda não tinham participado da experiência de se arrepender, de se converter, de serem chamados à salvação, tanto aos fariseus que viviam o evangelho, como nós já falamos aqui em aulas anteriores, um evangelho morto, um evangelho sem vida, sem essência, tanto para os fariseus quanto os que ainda não tinham a experiência do evangelho, a necessidade de, primeiramente, se arrependerem, se converterem, para depois serem cheios do Espírito Santo. Nós vamos ver que aqui no primeiro tópico desta lição, na primeira parte, o autor da lição enfoca exatamente isto: a experiência do enchimento do Espírito, a experiência da capacidade da unção do Espírito, do poder do Espírito, do batismo do Espírito Santo. Essa experiência, ela não é anterior, ou ela não ocorre antes que aconteça primeiro a experiência da salvação. Primeiro vem a experiência da salvação, depois vem a experiência do enchimento do Espírito. Primeiro vem a experiência do arrependimento do pecado, depois vem a experiência do dunamis, da unção de Deus, do poder de Deus. E é importante nós focarmos isto nessa lição, porque nós, como foi feita uma pergunta pelo pastor Willa aqui, você é cheio do Espírito Santo? Você já foi cheio do Espírito Santo? E alguém pode ter uma visão do que é ser cheio do Espírito Santo totalmente equivocada, porquanto não experimentou o processo ou a experiência da salvação. Não passou pelo primeiro passo, que é receber a Cristo como Salvador e ter uma conversão genuína. Se isso não acontecer, queridos, nós precisamos entender que não haverá o enchimento do Espírito. Então, em Atos, capítulo de número 2, essa experiência é exclusiva para aqueles que foram salvos, para aqueles que receberam a salvação, para aqueles que receberam a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida e agora podem confessar a Cristo como Salvador. Posteriormente, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando há a manifestação do Espírito, no capítulo 2, a partir do versículo 1 a seguir, quando eles são cheios do Espírito, quando eles são batizados no Espírito, e ali está acontecendo aquele grande mover do Espírito, e as pessoas que estavam em volta, estavam ali e que não tinham ainda essa experiência, ficaram atônitos acerca disso. Por exemplo, dizendo que eles estavam cheios de mosto, de vinho, bebedaram-se, estavam ali aquela experiência confundida com alguém que estava bêbado, pelaquela experiência gloriosa. E Pedro, o apóstolo Pedro, que havia sido cheio do Espírito Santo, vai pregar aquele sermão tão maravilhoso, vai explicar o que está acontecendo, vai falar do poder de Deus, do poder do Evangelho, do poder do Espírito. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 37 e 38, o texto diz para nós que aqueles que viam essa experiência, o texto diz: e ouvindo ele essas coisas, compungiram-se-lhe o coração
e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro, olha a resposta de Pedro, quando eles perguntam: o que nós faremos para ser cheio também? O que faremos para receber isso também? Olha a resposta de Pedro. E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Aí ele diz: e então recebereis o dom do Espírito Santo. Observe que tanto João Batista como aqui o apóstolo Pedro nos dá esta corroboração de que a experiência do Espírito Santo ela é posterior à experiência da salvação, à experiência do arrependimento. Portanto, para ser cheio do Espírito Santo, precisa ser convertido de verdade. Preciso passar pelo processo da conversão. E quando se passa pelo processo da conversão verdadeira, é aí que pode então ser cheio do Espírito Santo. Então esses discípulos que estão cheios do Espírito aqui, estão vivendo esse momento glorioso da efusão do Espírito, eles já provaram da salvação e agora podem receber o poder de Deus. E isto é tão glorioso que na continuidade ainda do tópico primeiro, o autor nos leva então a perceber que estes salvos que creram em Cristo, que passaram pela salvação, pelo arrependimento, não são só aqueles salvos que estão ali naquele dia. Não são só aqueles salvos que estão naquele evento do cenáculo reunido. O autor vai nos mostrar aqui, a Bíblia Sagrada vai nos dizer isto, que esta promessa, este poder, esse dinamismo, esse dunamis, o batismo no Espírito Santo, é para todos os salvos. Então, em primeiro lugar, o poder do Espírito é para os salvos. E em segundo lugar, é para todos os salvos. Todos os salvos que creram em Cristo Jesus, que creram no Senhor. E isto nós vamos lembrar, obviamente, da promessa que havia sido profetizada pelo profeta Joel. E o Deus toma o profeta e ele diz em Joel capítulo 2, versículos 28 a 29, um texto bem conhecido, bastante citado nessa lição também. Ele diz, o Senhor diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então observe que não era exclusivo para aqueles irmãos do primeiro século, para aqueles 120, que estavam reunidos ali, que haviam perseverado. Não era só para eles. Não é só eles que foram salvos. Não é só eles que seriam salvos. Todos os outros também salvos em Cristo Jesus. É interessante lembrarmos que naquele evento, propriamente dito, de Atos dos Apóstolos, que está acontecendo ali, a festa do Pentecoste, não é? Que é uma das festas principais dos judeus, as comemorações, ali naquela festa não tinha só os crentes judeus, os salvos judeus. Era uma festa que os judeus vinham para Jerusalém para participar, mas vinham ali várias outras nações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 9 a 11, fala muito bem sobre isso. Quando aquele povo que estava lá, o texto diz: somos pardos, medos, helenitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e os romanos que residem aqui, tanto judeus como os prosélitos, cretenses, arábios. E eles dizem que essas várias nacionalidades, várias línguas que estavam ali presentes, mas salvos. Salvos de várias partes, salvos de vários lugares, estavam ali e receberam o poder do Espírito. E aí, quando eles recebem isto, Pedro, no seu discurso, também diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, ele diz: pois para vós
é esta a promessa: para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos ou para todos quantos o Senhor Deus chamar. Então observe que este poder, esse dunamis, a unção, o avivamento era para todos os salvos, para todos aqueles que receberem a Cristo Jesus. Todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como Salvador podem receber este poder. Isto é interessante que algumas pessoas, principalmente quando aceitam a Cristo, estão dando seus primeiros passos na fé, pastor William, eles vêm à igreja, ao convívio da casa do Senhor, e eles veem as manifestações do Espírito, Deus usar alguém, Deus tomar alguém nos dons espirituais, até mesmo nos dons ministeriais, alguém que está sobre o domínio do Espírito Santo, e eles pensam que por causa dos seus pecados, por conta das suas misérias, eles não podem viver isto. Aí diz, mas agora eu sou um crente novo convertido, né? Eu sou novo na fé, eu aceitei Jesus agora, e eles se retraem e não dão uma liberdade para que o Espírito Santo haja. Isso precisa ficar bem claro para que nós conscientizamos estes irmãos, estes novos crentes que estão sendo inseridos na família de Cristo, que eles todos, sem distinção de nenhum, podem receber o Espírito Santo. Todos os salvos em Cristo podem receber o Espírito Santo, provar do Espírito Santo. Então, há uma abrangência. Abrangência primeiro para salvos, obviamente, que é a primeira exigência dos salvos, mas não para um salvo restrito, não para um grupo especial, não para todos os salvos. Todos os salvos podem provar do Espírito Santo. Todos os salvos podem viver a experiência do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Precisa o que estes 120 tiveram: a perseverança, a oração, a obediência aos ensinamentos, a ordem de Jesus, e aí eles puderam ser cheios do Espírito Santo. Então, nesse primeiro tópico, na parte 1 e 2, nós vamos observar que a abrangência é para todos os salvos, dando ênfase que isto só pode acontecer após a experiência da salvação, e após a experiência da salvação, qualquer um que passou pela experiência da salvação pode receber o poder do Espírito de Deus, né, pastor Lênin? Isso mesmo, pastor Miqueias. É muito importante que se diga que é preciso se fazer uma distinção sobre ter o Espírito Santo na sua vida e ser batizado no Espírito Santo. Ocorre que há muita confusão dentro desses dois conceitos bíblicos. Os próprios discípulos, antes de serem revestidos do poder do Espírito Santo, eles estavam no cenáculo, fechado, com medo dos judeus. E Jesus, pós-ressurreição, aparece onde eles estavam, e a Bíblia diz que ali Jesus sopra sobre eles o Espírito. Então esta presença do Espírito ocorre na vida daqueles que foram salvos, sendo eles pentecostais ou não pentecostais. Todo crente em Jesus que foi regenerado, que nasceu de novo, tem sobre si a presença do Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo é chamado até por alguns teólogos de a segunda bênção, pois é uma experiência completamente distinta de ter o Espírito Santo. No entanto, que quando Jesus sopra o Espírito sobre eles ascendem aos céus, eles ainda permanecem com medo dos judeus. Eles permanecem no cenáculo trancados. Mas quando ocorre o derramar efusivo do Espírito Santo, eles abrem as portas do cenáculo e a Bíblia diz, nos Atos capítulo 2, que eles vêm para a rua. Eles saem do cenáculo e vêm para a praça, vêm para o meio da multidão. E isto, meus queridos irmãos, é muito importante, porque nós não podemos, pastor Miqueias,
cair no engodo dos cessacionistas. Sim, muito Os bem. cessacionistas pregam que o batismo no Espírito Santo, como uma segunda bênção distinta da salvação, é algo que ocorreu só nos dias apostólicos. Pós o período apostólico, depois do ano 100 depois de Cristo, este mover do Espírito, segundo os cessacionistas, não ocorre mais. Há alguns teólogos cessacionistas que ainda dizem que o batismo no Espírito Santo é a própria salvação. Mas isso é um contorcionismo hermenêutico, um contorcionismo dentro da Bíblia para tentar justificar o injustificável. Porque a Bíblia afirma claramente que esta bênção ela ocorre não só para os judeus, não só para os dias apostólicos, mas também na vida dos gentios e posteriormente na experiência dos pais apostólicos, na experiência da vida da igreja. No tópico 2 nós vamos abordar sobre o dinamismo da igreja apostólica e nós vamos perceber que esta efusão, este poder maravilhoso do Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, ele vai ocorrer ao longo da história. É bom também relembrar, pastor Miqueias, de que o batismo no Espírito Santo, segundo cremos, ele é evidenciado através do falar em outras línguas. O falar em línguas é a evidência inicial de que o crente foi batizado no Espírito Santo. Segundo a teologia pentecostal clássica, se você não falou em línguas, mas sentiu aquele arrepio, sentiu aquele poder, aquela descarga de poder no seu corpo, levou você até alguma reação, mas ainda não falou em línguas, você ainda não foi batizado no Espírito Santo. Então, a evidência inicial do falar em línguas, de acordo com a teologia pentecostal clássica, é o que evidencia o batismo no Espírito Santo. Muito bem, queridos, este batismo no Espírito Santo, ele dá uma dinâmica totalmente diferente para a igreja apostólica. Antes, porém, de entrarmos no tópico 2, pastor Miqueias queria concluir algo aqui do tópico 1. Sim, o pastor ele está falando sobre o engano dos sensacionistas, e ele falou algo muito importante, que eles fazem exatamente uma manobra para querer encaixar, e é bom dizer aqui, pastor, que os sensacionistas é simplesmente uma teoria, Sim. não é uma comprovação, porque não há nenhum versículo bíblico que corrobore a ideia de que os dons se cessaram. Pelo contrário, após a manifestação de Atos dos Apóstolos, de Atos 2, que é o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, que foi muito bem citado pelo pastor Willa, que foi a evidência do batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas. Após isso, nós vamos ver em todo o Atos dos Apóstolos que continuou isso. E nós não vemos nenhum versículo dizendo que houve um impedimento de isso continuar. Pelo contrário, Paulo, que foi o maior bandeirante assim da fé no Novo Testamento e da igreja primitiva, o pai da coluna doutrinária e teológica da igreja, Paulo, ele nunca citou sobre isso, né? Ele nunca recebeu uma orientação falando, não. Os dons não estão mais disponíveis para a igreja. O batismo no Espírito Santo não está mais disponível para a igreja. Pelo contrário, o que Paulo sempre fez foi duas coisas, pastor Will. Incentivar os crentes a buscarem os dons e o batismo no Espírito Santo e orientar os crentes sobre a ordem no uso dos dons e a ordem concernente ao batismo no Espírito Santo. Então não há comprovação bíblica que nos leva a entender que esses dons cessaram, que o batismo no Espírito Santo cessou. Pelo contrário, nós vamos encontrar incentivo para buscar o dom, para buscar o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, o falar em línguas e também uma orientação de como usar.
como por exemplo em 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo fala acerca no capítulo 12 anterior, ele fala sobre os dons, no capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 11, ele fala sobre esses dons, e em Tessalonicenses, por exemplo, que diferente de Corinto, né, quando Paulo escreve a Corinto, no capítulo 12 e no capítulo 14, era uma igreja que tinha, aliás, todos os dons ali. Sim. E é bom destacar aqui que era a igreja que tinha, não era cada crente ou um crente específico que tinha todos os dons. Porque o dom ele é dado para a igreja a cada um. Então, a igreja tinha todos os dons, tinha a manifestação do Espírito, tinha o batismo do Espírito, mas eles precisavam de alguns ajustes lá. Mas quando chega em Tessalônica, parece que isso foi querendo se esfriar, estes dons, a manifestação do batismo do Espírito Santo, os dons espirituais. Aí Paulo escreve no capítulo 5, no versículo 19 a 21, ele diz: não apagueis o Espírito. Aí ele diz também: não desprezeis as profecias. Aí no versículo 21 ele conclui: julgai todas as coisas e retém o que é bom. Então, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais que foram dados em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele continua até hoje manifestado, disponível, mas precisa haver, então, segundo Paulo, primeiro, uma busca e uma ordem e decência no usá-lo e no manifestar este dom e no derramar do batismo no Espírito Santo. Muito bem. Queridos, veja que ser batizado no Espírito Santo, uma conceituação teológica, é o crente ser iniciado no serviço da vida cristã. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, significa que você foi revestido de poder do alto e diz respeito à capacitação para que o crente possa testemunhar com eficácia do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante quando o Senhor Jesus, dando as suas últimas instruções para os seus discípulos, ele diz que os discípulos receberiam o poder do alto para ser testemunha. E a palavra testemunha, como dito na aula passada, é aquele que tem a disposição de que, se for preciso, ele morre pela causa. Ele dá a vida pela causa. Porque a palavra grega para testemunha é mártir. E todas as vezes que aqueles que morrem por uma causa, acontece isso, nós vemos que nas notícias, nós vemos as pessoas dizendo que ele foi martirizado. Ele se tornou um mártir, ou seja, ele se tornou alguém que deu a vida pela causa. Meus queridos irmãos, o batismo no Espírito Santo é uma promessa para todo crente salvo que foi regenerado, pastor Miqueias. E o batismo no Espírito Santo, ele foi profetizado por Isaías. Você pode anotar capítulo 28, versículo 11, capítulo 44, versículo 3. Ele foi profetizado por Joel, no capítulo 2, versículo 28 e versículo 32. Ele também foi profetizado por João Batista, como citado já pelo pastor Miqueias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 3, versículo 11, e aí Marcos, capítulo 1, versículo 8, Lucas, capítulo 3, versículo 16, e também ele é citado e prometido por Jesus. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus fala sobre falar em novas línguas. Em Lucas capítulo 24, versículo 49 a seguir, Jesus fala do Espírito Santo como a promessa de meu Pai. Em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, Jesus ratifica esta promessa de meu Pai, dizendo: a promessa que de mim ouvistes. Então, o batismo no Espírito Santo é uma promessa gloriosa. Mas, quando esta promessa do Espírito Santo, ou do batismo no Espírito Santo, ela se concretiza, ela acontece, ela traz segurança para a igreja, traz abrangência, traz para o meio cristão
um legado extraordinário. Eu gosto do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, pastor Miqueias, porque ali nós vemos o legado glorioso do Pentecoste, do poder efusivo do Espírito Santo sobre os crentes e sobre a igreja de um modo geral. Porque isso fez a igreja se levantar, pastor Miqueias, para usar da apologética, que é a defesa da fé. Muito bem. Eles estavam sendo acusados de estarem embriagados, mas os 11 se colocou de pé juntamente com Pedro. Pedro se pôs de pé com os 11 e começou a defender a fé. O batismo no Espírito Santo deixou um legado poderoso de pregações que impactam vidas. Pedro começa a pregar sobre o poder do Espírito Santo. E que pregação impactante. Muito bem. A pregação impactante de Pedro, pastor Miqueias, contém cristologia. Sim. A pregação impactante de Pedro contém escatologia. A pregação impactante de Pedro leva os ouvintes ao arrependimento. Que poder glorioso do Espírito Santo. O poder efusivo do Espírito Santo ainda deixa um legado maravilhoso para a igreja, o legado da comunhão, a koinonia cristã, que é algo marcante na vida da igreja. Então, queridos, você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, você é um alvo da promessa de Deus. Você é alguém que está já eleito a partir do momento que creu em Cristo e que foi regenerado pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Você é alguém que pode desfrutar desta maravilhosa bênção. Queridos, nós estamos assim encerrando o tópico de número 1, e este tópico foi um pouco mais extenso, mas nós precisamos dar ênfases aqui na questão do batismo no Espírito Santo, pois é um tema de bastante controvérsia, de muitas dúvidas. Eu quero já convidar a você que ficou com dúvida, escreva aqui no comentário qual a dúvida que você ficou sobre o batismo no Espírito Santo, porque nós queremos interagir com você e esclarecer todas as suas dúvidas. Muito bem, estamos encerrando o tópico de número 1, e o tópico de número 2 temos como tema o dinamismo da Igreja Apostólica. Esse dinamismo no nascedouro da igreja. Na igreja, depois do Pentecostes, a igreja, pastor Miqueias, tornou-se totalmente dinâmica e totalmente comprometida em cumprir o ID de Jesus e fazer a obra gloriosa que lhe foi confiada. Muito bem. Aqui no primeiro tópico, no segundo tópico, melhor dizendo, nós vamos observar exatamente sobre esse pós-experiência, pós-batismo, pós-recebimento da virtude. E isso é muito importante, porque aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos aqui o início da igreja. A igreja vai iniciar-se, vai nascer, como nós conhecemos aqui, como a igreja sendo inaugurada, a igreja nascendo. É bom nós lembrarmos que a igreja ela foi criada, e não tem como falar de igreja, pastor Willa, sem falar de Calvário. Não é? Porque no Calvário a igreja foi criada. Foi aonde no Calvário Cristo criou a igreja. A igreja foi gerada no Calvário pelo sangue de Jesus, pela morte salvífica. Mas no Pentecoste aqui, a igreja é inaugurada. Eu gosto de uma definição sobre isso que diz que no Calvário a igreja foi gerada e no Pentecoste a igreja nasceu. E esse nascimento já nasce, né, pastor Willa, com um poder que não poderia ser diferente, tendo em vista os desafios que a igreja teria que enfrentar. Então, quando a igreja nasce avivada, como nós vemos aqui na proposta do tópico 2, o nascimento de uma igreja que nasce avivada, a partir de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ela nasce com este poder,
E depois continua esse poder, continua manifestando, dando-nos a pensar e a refletir de que a experiência do batismo no Espírito Santo que eles receberam não foi uma experiência emocional, Sim. não foi uma experiência de curta duração, momentânea, passageira, como muitos têm vivido isso. Muitos dizem que receberam este poder, como o tema da lição nos propõe esse assunto. Muitos dizem que estão vivendo um avivamento, mas é um avivamento emocional. Sim. É um avivamento momentâneo. Eles recebem aqui, que o pastor Will até citou sobre isso, aquela emoção, aquela descarga de poder, um arrepio, um choro, um até falar em línguas, né? Um até falar em línguas, mas não há uma continuidade. E não é isso que nós vemos em Atos dos Apóstolos. E o autor nos faz aqui pensar sobre isso, sobre como a igreja se tornou dinâmica e ativa e viva. Ela começou viva pelo poder do Espírito e continuou viva. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vemos aqui que a partir do capítulo 2, nós vamos ver a igreja permanecendo naquilo que receberam. Eles continuam, por exemplo, se reunindo em casas. Eles continuam, como o pastor Willa diz aqui, defendendo a sua fé, reunindo-se no templo, nas casas, recebendo a palavra através dos apóstolos. A igreja continuou recebendo aquilo e a igreja não ficou, interessante, pastor Willa, não ficou só retendo aquilo para si. Sim. Eles receberam o poder do Espírito, foram batizados no Espírito, continuaram buscando, continuaram orando. O texto diz que eles perseveravam unânimes em oração, na comunhão, no partir do pão, na ajuda com o próximo. Havia agora uma disposição deles em ajudar o próximo, ajudar aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Então a igreja começou, nasceu forte e continuou forte. Nasceu avivada e continua avivada, porque o avivamento é isso, é a constância, é o permanecer, como nós já definimos nas primeiras aulas, que avivar é exatamente isso, ou avivamento é exatamente isso, manter vivo. E a igreja começou avivada pelo derramado Espírito, batizados no Espírito, e continuou no partir do pão, na oração, na comunhão, e depois com a propagação do Evangelho. Quando eles começaram a ser perseguidos, quando eles começaram a ser perseguidos por conta disso, a Bíblia diz que eles não pararam, não. Eles continuaram. Aí, perseguidos em Jerusalém, eles foram impulsionados a sair de Jerusalém e continuaram a pregar o Evangelho. A partir de Atos dos Apóstolos, o poder que eles receberam, poder para quê? Para se alegrar naquele evento de Pentecoste? Poder para quê? Batismo para quê? O pastor Willa já muito bem me antecedeu aqui sobre isso, dizendo que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação para o serviço, para a obra de Deus. Quando Deus enche alguém do Espírito, Deus não enche esse alguém para ficar acomodado, não. O que Deus deu à igreja, o poder, o dunamis, a unção, o batismo no Espírito, a manifestação dos dons, foi para a igreja ser uma igreja ativa, ser uma igreja envolvida com missões, envolvida com a obra de Deus, envolvida com ajudar o próximo, com estender a mão, com trabalhar, com propagar do Evangelho. É isso a finalidade do batismo no Espírito Santo, e a igreja primitiva do século I, ela mostra isso para nós, que eles começaram a sair, a pregar, a anunciar, a defender a fé, como nós já ouvimos aqui pelo pastor Willa, a compartilhar o que receberam da parte de Deus. Isto é uma igreja avivada. Como o tema da lição nos sugere aqui, o avivamento na igreja. Isto é uma igreja avivada. É uma igreja que recebeu o poder do Espírito, mas não recebeu para ficar acomodada, recebeu para agir, para fazer, para sair. Ele sai ali com Pedro, depois nós vamos ver a manifestação do Espírito sobre os outros apóstolos,
e também saíram. A manifestação sobre o diácono Estevão, que era um diácono da igreja, mais cheio do Espírito Santo, né? Um diácono que recebeu um dom ministerial, mas exercia esse dom ministerial com dinamismo. Era um diácono atuante na obra de Deus, a ponto, meus irmãos, de ser o primeiro mártir. Morto porque, com o poder do Espírito que ele recebeu, ele era dinâmico, ele fazia, ele se envolvia com a obra de Deus. Então, nesse tópico de número 2, nós precisamos perceber isso, que a igreja que nasceu avivada, permaneceu avivada. A igreja que nasceu avivada, permaneceu avivada, e isso explica o dinamismo, como cresceu rapidamente. A história nos diz, e a Bíblia Sagrada também nos diz, queridos irmãos, que em rápido tempo o mundo todo foi evangelizado. Né? O mundo todo foi evangelizado, o mundo daqueles tempos foram todo evangelizado por conta disso. Pense você nisso. Uma igreja, o que uma igreja avivada pode fazer? Uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja onde o poder do Espírito opera, ela tem a capacidade para fazer isso. Então, que nós pensamos nisso, e é um momento também para nós refletirmos se nós, como igreja, cada um de nós, estamos vivendo esse dinamismo. Porque alguém ora para ser cheio do Espírito Santo, alguém ora para ser batizado, alguém ora para receber um dom espiritual, mas para quê? Para falar em línguas? Para dizer que tem um dom? Para quê? Para qual é a finalidade? O texto bíblico mostra para nós que a finalidade é para o serviço, é para trabalhar, é para desenvolver, é para fazer a obra de Deus. E isto revela uma igreja avivada. Então nós podemos dizer aqui que uma igreja que nasce avivada, permanece avivada, porque é uma igreja dinâmica, é uma igreja viva, que continua dando espaço para a atuação do Espírito e evidenciando cada dia o poder do Espírito na sua vida. Então, nós precisamos pensar nisso e tomar, por exemplo, o quão glorioso é a ação do Espírito no meio da igreja. Como uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Nós temos, infelizmente, muitos lugares que são igrejas que estão cheias de pessoas, mas pessoas que não estão avivadas, porque não receberam de fato o Espírito Santo. Uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, é que ama a obra missionária, ama a pregação do Evangelho, ama a evangelização, ela não para. A igreja recebeu o dinamismo dentro do cenáculo, mas ela não ficou no cenáculo. Olha que interessante. Eles receberam o avivamento, o poder do Espírito, o batismo do Espírito dentro do cenáculo, mas eles não resumiram a sua vida cristã dentro do cenáculo. Aonde foi a atuação? Fora. Então o poder do Espírito dá o dinamismo para a gente sair para fora das quatro paredes e evidenciar o poder de Deus na nossa vida, não é, pastor? Isso mesmo, pastor Miquel. Vemos claramente que no dia de Pentecostes começou o maior avivamento de toda a história. O avivamento que é o modelo bíblico para os avivamentos que surgiram posteriormente. É bom enfatizar, o pastor Miqueias, o dia de Pentecostes, porque em um certo momento eu perguntei em uma aula de escola bíblica dominical, a classe a qual eu lecionava, o que significava ser pentecostal. Por que nós somos denominados como crentes pentecostais? E a classe ficou me olhando, pastor Miquel, e ninguém sabia dizer. E eu fiquei preocupado com aquilo. Eu fiquei preocupado porque não foi apenas uma igreja que eu fiz esse teste, essa experiência. E nas igrejas por onde fiz essa experiência, os irmãos não sabem o que é ser pentecostal. Então, definindo o Pentecostes, pastor Miquel já deu uma pincelada, era uma das 3 grandes festas judaicas, esta que era
a festa da colheita, a festa que ocorria 50 dias depois da Páscoa. Nós temos aqui algumas características dessa festa do Pentecoste. Além da festa do Pentecoste, nós temos a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos, que são as três grandes festas anuais, as quais os judeus têm que frequentar pelo menos uma delas. Então, esta era a segunda das três grandes festas do calendário bíblico, do calendário judaico. Então, esta festa era também denominada como festa da colheita, também era a festa das semanas e era também a festa dos primeiros frutos. Então, em Êxodo capítulo 23, ela é chamada de festa da colheita, no versículo 16. Em Êxodo capítulo de número 34, verso 22, ela é chamada de a festa das semanas. E aqui, em Números capítulo 28, versículo 26, é chamada de a festa dos primeiros frutos. Então, o nome dessa festa entre os cristãos é Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. Então, daí que vem o nome Pentecostes, ou quinquagésima, porque era uma festa, ocorria exatamente 50 dias depois da Páscoa, que era comemorado a colheita dos primeiros frutos. Sendo assim, nós somos chamados de crente pentecostais, porque no dia da festa do Pentecoste é que foi o batismo no Espírito Santo, é que veio o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E a partir de então, as igrejas que não são cessacionistas, que são denominadas de igreja pentecostais, é porque elas creem na atualidade do batismo no Espírito Santo, na atualidade dos dons espirituais, no batismo no Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas estranhas, e daí o porquê que as nossas igrejas são denominadas de igrejas pentecostais. Então é muito importante que se diga isso, porque a partir de Pentecostes, a igreja assume este dinamismo que só foi possível por causa do derramar do poder e do Espírito Santo sobre a vida dos crentes. E esta igreja, logo, pastor Miqueias, demonstrando este dinamismo que o Espírito Santo deu aos crentes, à igreja, eu acho muito interessante o aspecto de que quando surgia a perseguição, ao invés dos crentes ficarem intimidados e se esconderem, a Bíblia diz que eles fugiam de um lado para o outro, mas onde eles chegavam no lugar onde era o seu destino, ali eles começavam a testemunhar de novo. Então, queridos, este dinamismo que a igreja assumiu a partir do Pentecoste legou à igreja um crescimento astrondoso, um crescimento impressionante, um crescimento não só numérico, mas também um crescimento espiritual que levava os crentes a buscarem intensamente a presença de Deus em oração. Eu quero perguntar se a igreja onde você congrega, a sua sala de aula, tem sido uma igreja e uma classe dinâmica a partir da unção e do poder do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos buscar a Deus em oração, porque no século XXI, em plena era da pós-modernidade, nós não podemos ser uma igreja pós-pentecostal. Apesar, pastor Miqueias, de a pós-modernidade ocorrer pós-Pentecoste ou pós o dia de Pentecoste, o Pentecoste ele é atual para a igreja. O Pentecoste é sempre atual na vida do crente que busca a Deus. E quando os novos crentes chegam numa igreja que ela tem a dinâmica do poder do Espírito Santo, a atuação do poder do Espírito Santo, este crente também ele vai buscar o desejo de ser avivado. Quer complementar, pastor Miqueias? Muito bem, pastor Willa. Essa é, portanto,
a finalidade desses irmãos que receberam o poder do Espírito Santo. Esse dinamismo, esse trabalho, esse vigor que era de extrema necessidade para a continuidade da igreja. Porque aqueles primeiros crentes ali, eles seriam responsáveis para a propagação do evangelho. Dali sairiam as outras igrejas de Jerusalém, as outras igrejas na Ásia Menor, não é? Em todas as outras regiões, foi aquela igreja que foi responsável para expandir esse evangelho. Isto só é possível quando a igreja está mergulhada nesse dinamismo baseado na unção do Espírito Santo. Muito bem, queridos. O dinamismo que esta igreja assume, ela assume por conta da cooperação. A cooperação do Senhor Jesus, quando envia o Espírito Santo, é um divisor de água na história da igreja. Jesus, em Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo 15, ordena que os seus discípulos comuniquem, preguem o evangelho. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E é importante o dinamismo na vida da igreja, porque este dinamismo dado pelo Espírito à igreja, ele é marcado por sinais. Sim. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pegarão as serpentes, escorpiões. Se imporem as mãos sobre o enfermo, eles serão curados. Então veja que isto que é prometido por Jesus automaticamente acontece quando eles partem. Tendo eles partidos, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Queridos, muitas pessoas às vezes questionam por que os sinais deixaram de acontecer. E a resposta, para mim, é uma resposta simples. É porque a igreja ela está trancada dentro das quatro paredes. Experimenta sair. Experimenta pedir a Deus a capacitação do Espírito Santo e saia. Numa praça pública, numa rua, fazer visita nos lares, visitar os enfermos nos hospitais. Experimenta proclamar o evangelho segundo a ordem de Jesus, que você vai ver que os sinais voltarão a acontecer através da sua vida e também na sua igreja. Imagine que algumas igrejas, pastor Miqueias, eu já tive a infelicidade de ver, quando manifesta um endemoniado, as pessoas, ao invés de orar para ser liberto, correm. Eu já vi um conjunto de jovens inteiro em uma igreja. Um endemoniado se manifestou no meio do grupo dos jovens e não tinha um jovem cheio do Espírito Santo para impor a mão sobre o endemoniado, orar por ele e ele ser liberto. Os jovens correram tudo para o fundo da igreja, irmãos. E o endemoniado ficou lá. Tem até obreiros, né, pastor? Até obreiros que correm. Agora veja que é importante essa dinâmica. Filipe sozinho. Sim. Ele desceu a Samaria, pregava a Cristo e a Bíblia diz que as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia. Porque viam os sinais que por ele se faziam. Então, dentro da vida de dinâmica da igreja, os sinais eles serão notórios e visíveis quando esta igreja está comprometida em cumprir o ID de Jesus. O dinamismo que o Espírito dá para a igreja é a capacitação de proclamar o Evangelho. Queridos, gostaria de deixar uma pergunta para você. Como está o dinamismo da sua igreja no presente momento? Deixe aqui nos comentários, que gostaria de saber como está a sua igreja e gostaria de orar com você para que a sua igreja seja uma igreja mais dinâmica e uma igreja que vai fazer uma excelente colheita para o reino de Deus. Este foi o tópico de número 2 e o tópico de número 3, nós vamos passar por ele, percebendo o ministério ungido para os dias atuais. O ministério ungido para os dias atuais, nós teremos como subtópico a unção do Espírito Santo. Ela é autenticada por Deus e a unção do Espírito Santo glorifica a Cristo.
Pastor Miqueias, o que podemos falar sobre um ministério ungido para os dias atuais? Muito bem. Nós terminamos de falar no segundo tópico dessa lição que o que eles receberam foi de extrema importância para aqueles dias que eles estavam vivendo, as perseguições que eles enfrentaram, né? E todo aquele contexto onde as igrejas estavam instaladas. É bom lembrar que nas cidades que foram instaladas, inauguradas as igrejas, a maioria delas eram totalmente cidades idólatras, tomadas por imagens, tomada por adoração, por cultos pagãos, mas os discípulos, os crentes cheios do poder, chegavam ali e conseguiam até mesmo transformar uma cidade inteira. Então esse era o grande desafio. Agora, imagine nós, igreja do século XXI. Já se passaram aí desde daquele mover do Espírito, daquela capacidade, do mover que eles receberam muitos anos, e agora é a nossa vez, a igreja do século XXI. E como ser igreja no século XXI? Como o pastor Willa bem disse, uma igreja que está vivendo o momento da pós-modernidade. Como ser igreja? Só tem um jeito. A igreja precisa estar avivada na unção do Espírito, na unção do poder de Deus. Queridos, só a unção de Deus é capaz de nos fazer uma igreja avivada, uma igreja que vai enfrentar esses desafios atuais da época presente, uma igreja cheia do poder de Deus, para que, por meio do poder de Deus, nós também cumpramos a nossa missão que está sobre nós. E isto só é possível com a unção do Espírito. Há muitas igrejas que o Espírito Santo não está mais operando, que não há mais unção. São templos grandes, as pessoas se preocupam muito com a estética, com a performance, e falta a unção de Deus, falta o poder de Deus. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, os discípulos eles entenderam isso, que era importante esse dinamismo, que enquanto eles, por conta desse dinamismo, eles acabaram de enfrentar uma grande ameaça, uma grande perseguição. E no capítulo 4, versículo 29 a 31, eles oram ao Senhor e diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a palavra. A igreja precisa de intrepidez, a igreja precisa de autoridade, de convicção. Precisa ser uma igreja que é convicta naquilo que crê, que tem convicção naquilo que crê, tem autoridade. Intrepidez, ele diz aí, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo nome, do teu santo servo Jesus. Então aqui nós vemos que a igreja precisa da unção, que é a autoridade, que é a intrepidez, e quando isso acontece, a segunda parte do tópico diz que há uma autenticidade, é autenticado por Deus. É o que o pastor Willa disse aqui, que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Senhor cooperava com eles. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem sinais nela, tem prodígios, há evidência, acontecem milagres.